Boa noite, pessoal! Boa noite, meninas! Sejam muito bem-vindas! Vamos arrumar aqui a câmera. E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindas a mais um Clube da Expert. Boa noite, Drica! Tudo bem? Seja muito bem-vinda! Vamos esperar um pouquinho essa mulherada chegar. E aí, como que vocês passaram esses dias? Tudo certo? Vamos lá, ó, vou pedir para vocês irem comentando da onde vocês são, se já trabalham com toxina. Eu sempre falo para vocês que eu gosto que vocês me contem se vocês já trabalham, se estão iniciando, se já estão faz tempo na área ou se querem iniciar. Contem pra mim, vão colocando aí nos comentários que eu quero saber tudo sobre vocês. Pessoal que tá entrando, sejam bem-vindas nessa aula, nessa live aqui do Clube da Expert. Nós vamos falar sobre os pontos avançados de toxina, que é algo que vocês me pediram muito na live semana passada, e já durante a live a gente combinou que nessa semana nós falaríamos sobre isso. Então, hoje eu vou desvendar para vocês os pontos avançados de toxina que estão super em alta, tá? Que vale muito a pena investir para que vocês consigam ter mais resultado aí no negócio de vocês, tá? Eu sempre falo assim, terço superior, a aplicação de toxina em terço superior, todo mundo faz. Vai dizer que não é verdade, né? A gente vive recebendo anúncio de clínicas, de franquias, de estética, enfim, com um valor super baixo da aplicação de toxina no terço superior. Então, muitas vezes, tem pessoas que acabam procurando um serviço pelo preço. E aí, nesses casos, a gente acaba perdendo essas clientes, porque o preço que essas clínicas conseguem fazer é algo que nós não conseguimos atingir por conta de custo do produto e até mesmo pelo investimento que a gente faz em nós mesmas como profissionais, né? A gente sabe que tem todo um investimento na nossa profissão e acaba sendo difícil a gente competir por preço. E aí eu sempre falo, a gente não precisa competir por preço. Nós podemos trazer diferenciais. E quais são esses diferenciais que a gente pode trazer para o nosso atendimento, para a nossa clínica? Justamente pontos avançados na aplicação de toxina que muitas profissionais não fazem. E por que essas profissionais não fazem esses pontos de toxina? Muitas vezes porque tem receio das intercorrências. Como são aplicações que não são tão comuns no mercado, a gente acaba ficando com aquele medinho. Será que eu vou acertar? Como que eu faço para não ter uma intercorrência, para conseguir realmente entregar um bom resultado, né? E é isso que a gente vai falar aqui durante essa live. A gente vai falar sobre como aplicar, aonde aplicar, qual profundidade, qual angulação da agulha. Então, eu vou trazer tudo detalhado para vocês. Combinado? Então, vamos começar falando a respeito desses pontos avançados. Quais são os tais pontos avançados de toxina que eu falo sempre para vocês, tá? Lembrando, então, que essa parte superior, ela é chamada de terço superior. Essa parte no centro da face é o terço médio e a parte inferior é o terço inferior da face. Então, hoje, o mais comum é a aplicação de toxina no terço superior da face, tá? Que compreende quais músculos? Músculo frontal, corrugador, prócero, depressor do supercílio, orbicular e músculo nasal. Então, esses são os mais comuns de se fazer a aplicação, certo? Terço superior. Aí, a gente começa a falar sobre terço médio e terço inferior quando a gente fala sobre pontos avançados de toxina,
tá? Quais são os pontos avançados da aplicação de toxina que nós temos na região do terço médio? Uma delas é o ponto para sorriso gengival. Então, quando a pessoa, paciente, sorri e aparece muito a gengiva, nós temos um sorriso gengival, tá? E em alguns casos, a pessoa se sente incomodada com essa parte de gengiva aparecendo. E nós podemos fazer aplicação de toxina para reduzir essa quantidade de gengiva que aparece durante o sorriso. Outra coisa também que a gente tem muita procura é que tem muita gente que mexe a pontinha do nariz quando fala ou quando sorri. A pontinha desce, então ela deprime e acaba que deixa um perfil mais deprimente, né? Deprimente não, né, gente? Essa palavra não combinou aqui com o que eu estou querendo falar. Deixa o nariz mais deprimido, mais para baixo. E tem muita gente que não gosta. Então, a gente também consegue fazer um ponto de aplicação para que esse narizinho fique parado, para que a ponta não baixe mais, tá? E é algo que incomoda muitas pessoas, tá? Muitas pessoas. Outro ponto que é avançado, poucas pessoas fazem, tá? Não é um ponto estético, mas é um ponto terapêutico. Então, eu não costumo trabalhar com esse ponto de forma terapêutica, mas eu vou trazer aqui para vocês porque muitos casos a gente também consegue melhor estética com esse ponto, que é o ponto do masseter, para quem tem bruxismo, por exemplo, né? Para quem tem dores nessa região mandibular. Então, a gente consegue trabalhar aqui no músculo masseter também para essas pessoas. O que mais que a gente tem? A gente pode trabalhar para código de barras. Então, uma pessoa que fumou por muitos anos, né, ou uma pessoa que já está apresentando sinais de envelhecimento e quando faz aquele biquinho, frisa o código de barras, a gente também tem uma aplicação de toxina que pode ser feita para solucionar, para minimizar essa questão. Também temos os pontos avançados na região de lábio para gerar uma leve eversão labial. Então, tem algumas pessoas que têm o lábio invertido. Ele inverte, ele vira para dentro. E aí, a gente consegue everter esse lábio, muitas vezes com aplicação de toxina também. Então, esses pontos são os pontos aqui do terço médio, aonde normalmente nós trabalhamos. E também temos os pontos do terço inferior que podem ser trabalhados. Terço inferior compreende região de mandíbula, região de mento, tá? Para aquelas pacientes que têm o mento com celulite, que a gente diz, né? Então, ele marca bastante quando a pessoa fala e acaba causando algumas depressões aqui na região, tá? E também temos a aplicação no músculo platisma, tá? Que é essa região do pescoço que também compreende essa lateral. Então, a gente consegue fazer essas aplicações de terço inferior também, tá? A Nath está perguntando se somente dentista pode aplicar no masseter. Nath, não, desde que você seja uma profissional habilitada a trabalhar com toxina botulínica, você também pode fazer essa aplicação no masseter, tá? Mas as pessoas acabam procurando mais o dentista para fazer essa aplicação. Por quê? Porque quando você tem bruxismo, muitas vezes você faz uma plaquinha ou usa um aparelho feito no dentista para essa questão. E aí, às vezes, ele acaba indicando essa aplicação da toxina e ele mesmo faz a aplicação. Mas você pode fazer sendo uma profissional habilitada. E essa aplicação do masseter, tá? Para bruxismo, ela acaba trazendo também pra gente uma finalidade estética. Por quê?
porque muitas mulheres se incomodam com essa região ser mais larga, mais proeminente do que a região superior da face, dando a impressão de face meio quadrada, sabe? Então, nesses casos, a gente pode, quando a gente avaliar e conseguir chegar né, detectar que essa face ela está mais quadrada por conta do músculo masseter, que está realmente exercendo muita força, e ele está com uma hipertrofia, tá? Aí a gente pode aplicar para deixar essa face mais fina, deixar essa face mais simétrica, né? Deixar essa face mais bonita, tá? Tem uma outra palavra que eu queria usar, mas eu não lembrei agora. Harmoniosa. Lembrei da palavra. Então, a gente consegue fazer essas aplicações também para essa questão, tá? Inclusive, gente, estou falando aqui de pontos avançados, tá? E enquanto eu falo isso para vocês, eu tô vendo que tem bastante gente ali comentando e-book, tá? Por que esse comente e-book? Quem não sabe, eu tenho um guia de aplicação de toxina, tá? E nesse guia eu trago todos esses pontos avançados para vocês. Não só os pontos, mas também profundidade de agulha, inclinação de agulha, tá? O ponto exato para servir como um guia realmente, quantidade de toxina, né? Quantas unidades usar em cada região. Então, nesse meu guia, eu tenho tudo isso detalhado para vocês, tá? Bom, mas voltando ao tema da nossa live de hoje, que são esses pontos avançados, tá? Bom, vamos começar então falando desses pontos de cima para baixo, para a gente seguir uma ordem, né? E antes de começar a falar sobre esses pontos, eu quero lembrar vocês que primeiro passo para que a gente consiga introduzir esses pontos avançados nas nossas aplicações é a gente estudar e a gente ter conhecimento anatômico. Então, a gente precisa entender e conhecer todos os músculos da nossa face e pescoço para que a gente consiga realmente fazer o ponto no local exato, na profundidade certa, sem correr o risco de intercorrências, ok? Outro ponto importante, a gente nunca vai conseguir vender um serviço para nossa paciente se a gente não divulgar esse serviço. O que acontece? Muitos desses pontos avançados de toxina, as pacientes nem sabem que existem. Então, tem muita paciente que não sabe que dá para parar a pontinha do nariz, tem outras que não sabem que dá para melhorar o sorriso gengival, outras que não sabem, esqueci de um ponto bem importante, que é o ponto do sorriso triste. Muitas pessoas não sabem disso, né? Elas têm conhecimento só sobre aplicação no terço superior. Então, é por esse motivo que é o nosso papel como profissional falar para nossa paciente sobre as possíveis aplicações, tá? O que existe? Mas como que eu vou falar isso? Como que eu chego lá para minha paciente e vou falar para ela que tem determinado ponto que ela poderia aplicar, sem eu estar apontando um defeito, entre aspas, algo que a minha paciente nunca tinha reparado e porque eu falei ela vai começar a reparar, né? Então, isso não é muito indicado. A gente sabe que a gente não aponta algo na paciente. A gente precisa que a paciente aponte para aí, então, a gente trazer a solução. E já acrescento essa dica, como que eu faço para minha paciente falar sobre isso, né? Para que eu não precise ir apontar essa questão, para que ela traga para mim. Eu sempre falo para ela, começo conversando, né, claro, e por mais que ela chegue para mim e diga assim, Ana, eu vim fazer a aplicação no terço superior, eu sempre pergunto para ela, tá bom, né, vamos fazer essa aplicação, mas me conta, tem mais alguma coisa que tem te incomodado no teu rosto? Para que de repente a gente possa avaliar se tem como fazer um pontinho extra de toxina para te ajudar?
E aí elas começam a falar. E aí quando elas apontam o que elas não estão gostando, algo que elas não estão satisfeitas no momento, aí você pode falar que existe sim uma técnica de aplicação de toxina que você pode fazer ali naquela região para ajustar, para melhorar essa questão que ela estava ali reclamando, né, que ela apontou. Então é sempre importante você fazer com que a sua paciente te traga essa questão. Mas para isso você precisa induzir ela a falar. Então vai fazendo perguntas até você conseguir chegar no ponto em questão. Se a paciente não falar sobre, aí você também não fala, tá? Então essa é algo assim que eu acho primordial na área da estética, você nunca apontar algo na paciente, sempre tratar o que realmente está incomodando. Eu não sei se isso faz sentido para vocês concordam com isso, também trabalham dessa forma, ou vocês costumam apontar algo que tem ali na paciente para você vender o serviço? Falem aí para mim, coloquem nos comentários que essa é uma resposta que eu tenho curiosidade e eu quero saber de vocês, tá? Enquanto isso eu vou olhando aqui minhas anotações para a gente seguir a nossa super live de hoje. Lembrando que essa live ela não vai estar disponível aqui no Instagram, então ela não vai ficar gravada aqui, essa live. Na próxima segunda-feira ela vai estar disponível para vocês lá no YouTube, tá? Coloquem aí para mim, quero saber de vocês, quem costuma trabalhar da maneira que eu falei, ou vocês costumam apontar para o paciente o que precisa, o que não precisa? Vamos lá, vamos ver se alguém comenta. Bora participar, galera! Eita, hoje estão muito quietinhas. Tem dias que vocês estão mais tagarelas e hoje vocês estão bem quietinhas, viu? Ó, a Fernanda falou que apontar não aponta. Beleza, espera a paciente falar sobre e aí faz a indicação. Geralmente não aponta, costumo fazer só o terço superior. Então, Alina, né? Então, Alina, chegou a hora de você começar a conversar com os seus pacientes para começar a colocar mais pontos aí, tá? A Drica, dependendo da paciente, eu sugiro alguns pontos. Legal. Então, meninas, esses pontos de aplicação, eu vou falar para vocês como que eu começo fazendo nas minhas pacientes para que elas gostem do resultado e depois sempre continuem aplicando nesses pontos para eu ter sempre esses resultados com as pacientes, tá? Primeiro de tudo, quando a paciente chega para mim e faz a aplicação do terço superior, né? Ela vem para fazer a aplicação no terço superior. O que eu faço? A partir dessa conversa que eu falei para vocês, que eu sempre tenho com a paciente, eu escuto o que ela tá me dizendo, vejo o que está incomodando, o que ela aponta, e eu não cobro esse ponto avançado nessa primeira ocasião. Por que eu não cobro? Eu ofereço para minha paciente como um ponto extra, um ponto bônus que eu quero dar para ela, para ver se ela gosta do resultado. Se ela gostar do resultado, eu já sei que na próxima vez que ela vir aplicar, ela vai querer fazer. E isso é bacana porque eu faço com que ela conheça esse ponto, que talvez ela nunca tivesse aplicado, né? Na maioria das vezes ela nunca aplicou esse ponto e muitas vezes ela vai gostar do resultado e aí na próxima ela vai querer continuar fazendo, tá? Foi assim que eu consegui conquistar uma vasta agenda de pacientes que vinha só para terço superior e hoje vem para terço superior e inferior, tá? Eu consegui fazer com que essas pacientes entendessem que toda vez que ela faz o terço superior, ela também deve fazer o terço inferior para manter essa periodicidade. Eita! Para manter sempre na mesma data. A
cada 6 meses aproximadamente, que é o que eu indico para minhas pacientes, para que elas sempre tenham um resultado completo. Quando você faz terço inferior, você ajuda o teu resultado de terço superior, porque você consegue gerar um lifting total aí nessa sua paciente, os resultados vão ser muito mais significativos, né? Ela vai gostar muito mais do que ela vê. Certo? Então é dessa forma que eu faço com as minhas pacientes aqui. Seja terço inferior ou seja um pontinho extra, que muitas vezes você vai utilizar ali 6 unidades de toxina, 3 unidades de toxina, sabe? E que aí, a partir dessa quantidade tão pequena de toxina, você ganha uma paciente que vai estar sempre voltando para você. Vai estar ali sempre na clínica fazendo esse serviço e vai acrescentar um ponto a mais. Querendo ou não, um ponto a mais vai te trazer também uma maior lucratividade em cima da aplicação, certo? Então vamos começar? Eu vou falar para vocês primeiro sobre os pontos que eu mais aplico, que eu mais tenho procura aqui na clínica, tá? É o pontinho do músculo down. O que é o músculo down? Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa dominar a anatomia. O músculo down é o músculo depressor do ângulo oral, tá? Ou depressor do... Tem outro nome também. Depressor... Deixa eu ver aqui. Vou ver aqui pra vocês pra falar o outro nome também, tá? Que eu esqueci, mas é bem importante, porque em alguns lugares você acha por... Deixa eu colocar aqui, peraí. Músculo down. Já passa aqui. Depressor do ângulo da boca. Músculo... aqui, gente. Isso, gente, tá? Depressor do ângulo oral ou depressor do ângulo da boca, tá? Dá pra utilizar qualquer um, o que ficar mais tranquilo pra vocês, tá? E gente, tem mais um nome, tá? Que não é o depressor do ângulo da boca. Tem mais um nome, mas agora eu não tô lembrando, mas eu vou lembrar e depois eu falo pra vocês, tá? Então, o que eu mais tenho procura aqui é do músculo down, tá? Do mento, então, do músculo mentual. E daí, terço inferior. Então, esses pontos extras são o que eu mais tenho procura aqui, na minha região, tá? Mas eu tenho alunas que fazem muita aplicação para sorriso gengival. Muita aplicação de sorriso gengival, gente. Então, você precisa avaliar qual ponto para aquela paciente vai ser mais interessante você entregar, tá? E por esse motivo que é importante a gente fazer essa conversa, essa avaliação no início, tá? Então, olha só, eu vou marcar em mim hoje esses pontos para que vocês consigam entender eles de uma forma bem interessante, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai começar de cima para baixo. Então, a gente tem aqui o músculo que passa bem aqui do lado do nariz e vem aqui para a lateral aqui da boca, que ele se chama levantador do lábio superior e da asa do nariz, tá? Esse músculo, ele passa aqui bem no cantinho. E ele é um dos principais músculos que a gente usa para fazer a aplicação de sorriso gengival. Tem outras técnicas de aplicação, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês o ponto que eu utilizo na minha técnica, no meu método e que para mim dá muito resultado e é uma aplicação segura, tá? Então, aonde que eu faço esse pontinho? Primeiro de tudo, eu não sei se vocês já sabem, mas eu gosto muito de sentir o músculo palpando com o meu dedo, tá? Então, eu sempre coloco o meu dedo no ladinho do nariz da minha paciente e peço para ela sorrir. Ó, quando a gente pede para a paciente sorrir, a gente sente exatamente o músculo puxando aqui nessa região lateral.
Então, quando eu vou fazer essa aplicação de sorriso gengival, eu venho e aplico um pontinho, ó. Eu tenho a minha asa do nariz aqui, tá? Eu pego bem no meio da asa do nariz, mais ou menos, tá? Só para eu ter uma noção. E eu faço o meu pontinho aqui do lado, tá? Porque aí eu pego bem certinho no músculo, tá? Então, é aproximadamente na metadinha, tá? Da asa do nariz, e o pontinho é bem na lateral do nariz. Não é colado, ó, não é colado no nariz e também não é afastado. É na lateral mesmo, tá? Bem próximo e sempre sentindo o músculo puxar. Então, esse ponto é o ponto da aplicação de sorriso gengival. Então, aqui que eu vou fazer a aplicação de toxina. Então, olha só, gente. Nós vamos aplicar uma média de 2 unidades em cada um desses pontos. E eu vou ter aqui o total de 4 unidades para fazer essa aplicação. Por que não dar esse brinde para a paciente? Para você fidelizar essa paciente, né? Então, 4 unidades, gente. Super tranquilo, né? Bom, agora a gente tem aqui no meio do nosso nariz, tá? Um músculo que passa, que se chama depressor do septo nasal, tá? Esse músculo que está aqui é o músculo que puxa a pontinha do nariz para baixo quando a gente fala ou quando a gente sorri, tá? Eu não tenho. Mas tem muita gente que tem, que a pontinha desce com tudo mesmo quando está falando. E pra gente fazer essa aplicação, nós pegamos, como o músculo ele é nessa região bem central aqui mesmo, o nosso ponto de aplicação, ele é bem aqui no meinho, ó, entre o final da parte do buço e o final do meu nariz. Então, ó, bem no meinho, tá? Então, quando eu olho de lado, ó, eu consigo ver que está bem no final do lábio e no final do nariz. Então, é aqui, ó, no pontinho de encontro, ó, entre um e outro. Tanto que a aplicação, ela não é realizada reta no lábio e nem reta para cima no nariz. A aplicação, ela é na angulação de aproximadamente 45 graus, tá? Entre nariz e lábio. Então, esse é o pontinho do depressor do septo, tá? Depressor do septo nasal. Certo? Tudo bem por enquanto? Alguma dúvida? Vão me falando aí se vocês têm dúvida, tá? Tudo ok? Tudo ok? Sim? Vão falando, gente. Do depressor do septo nasal, Lênia, né? Do depressor do septo nasal, meninas, a gente usa uma média de 2 a 3 unidades, tá? 2 a 3 unidades aqui no depressor do septo nasal, certo? E aqui na parte do levantador do lábio superior e da asa do nariz, também de 1 a 2 unidades, tá? Você pode sempre colocar uma unidade e avaliar para o retorno, se precisa de mais ou não, tá? Vamos tirar essa marca aqui da ponta, porque senão daqui a pouco eu tô virando motivo de risada, gente. Vou ficar toda pintadinha, mas eu acho mais fácil mostrar para vocês aqui. Bom, vamos dar continuidade então, tá? Eu quero mostrar para vocês antes uma imagem, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Pera aí.
Por isso que eu tô olhando aqui pra lateral, porque eu quero mostrar pra vocês duas imagens. Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês essas imagens. Olha só. Essa aqui é a primeira imagem, tá? Retirada de artigo científico, gente. Então, olha só. Pontinho, sorriso gengival. Bem na lateralzinha do nariz, ó. Aqui a gente consegue ver melhor com a agulha, tá? Bem na lateral. E depressor do septo nasal entre um e outro, tá? Olhando de ladinho, ó, vai dar mais ou menos, né, aproximadamente um ângulo de 45 graus. Então, a gente não faz nem virado para cima e nem virado para baixo, para ele pegar bem ali na parte entre um e outro, certo? Vamos então para o sorriso triste, o depressor do ângulo oral, tá? O depressor do ângulo oral, ele tem duas formas de aplicação. A primeira delas é aquela forma bem tradicional que a gente vê em livros, em artigos, que é o seguinte: você mede daqui do cantinho da boca para a lateral 1 centímetro e chegando ao fim desse 1 centímetro, você mede mais 1 centímetro para baixo, formando um ângulo de 90 graus. E aqui no final desse ponto, você vai marcar o seu pontinho de aplicação de toxina. Então, essa é a primeira forma de aplicar. Quando eu faço essa marcação, eu pego aquela parte mais estreita do músculo down, tá? Lembrando que o músculo down, se você olhar ele em cadáver fresco, ele parece um triângulo. Ele é mais fininho na parte de cima e ele amplifica aqui na parte de baixo, tá? Então, essa é a primeira forma de fazer a marcação. 1 centímetro pro lado, 1 centímetro para baixo. Claro que não vai ficar tão reto, né, gente? Porque, querendo ou não, eu estou fazendo aqui as marcações para vocês verem me olhando no celular. E aqui embaixo, pontinho de aplicação. Quando eu coloco o dedo, ó, eu consigo sentir que o músculo está puxando exatamente nessa região aonde eu fiz a marcação. Então, essa é a parte mais alta da marcação. Porém, existe outra forma de fazer essa aplicação. Nós podemos fazer a aplicação aqui mais baixa, que é onde o músculo está maior. Então, quando a gente faz o movimento, ó, ele puxa aqui embaixo também. Então, eu também posso fazer essa marcação e fazer a aplicação desse ponto aqui na parte mais de baixo. Ou fazer os dois pontos, tá? Aí depende do quanto essa pessoa, essa paciente tem de força nesse músculo, tá? Gente, eu tô ficando toda pintadinha, né? Deve estar até engraçado de olhar daí. Mas tudo bem, o importante é vocês entenderem o que eu estou querendo explicar aqui pra vocês, tá? Bom, então essa é a aplicação do músculo down. Lembrando que essa aplicação, ela é uma aplicação superficial. O músculo down, ele é um músculo superficial, ele não é um músculo profundo. Então a minha aplicação, ela precisa ser mais superficial para não ter problema, tá? Vamos lá. Ruguinhas periorais do músculo orbicular da boca, tá? Lembrando que essa aplicação, então, é uma aplicação que a gente pode fazer em pacientes que apresentam o famoso código de barras, tá? Algumas pessoas, assim como eu, ó, tem essas marquinhas quando fazem esse biquinho, mas somente quando tem essa contração. Quando não tem a contração, elas não aparecem. Então, nesses casos, eu não indico fazer aplicação, tá? Eu indico mais algo que vá estimular colágeno e não um relaxante muscular ali naquela região, certo? Nesse caso do músculo do sorriso triste, qual a angulação da agulha? Aplicação superficial. Tem gente que faz a angulação
de 90, se consegue fazer uma aplicação superficial dessa forma, mas eu prefiro fazer uma angulação de 30 a 45 graus, tá? Certo? Bom, e aí, no orbicular da boca, a gente tem que ter um pouco de cuidado, tá? Porque se eu faço uma aplicação com muita toxina ou uma aplicação incorreta, o que vai acontecer? O músculo dessa região, ele vai paralisar. E aí, quando a paciente fizer biquinho, ela não consegue, ó. Vai ficar muito estranho, tá? Vai ficar muito estranho de fazer esse movimento. E muitas vezes pode prejudicar a paciente na hora de beber de canudinho, beber na xícara, copo, tá? E até mesmo para mastigar. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Eu só indico fazer essa aplicação quando realmente a paciente tem muito e está prejudicando esteticamente ela. E lembrando que sempre que eu faço a aplicação na parte superior, eu preciso fazer na parte inferior também. Porque senão acontece que nem o que eu fiz aqui pra você. A parte de baixo contrai. Peraí. E a de cima não. Fica horrível, tá? Horrível, gente. Então, sempre que eu faço essa aplicação, eu faço nos dois, em cima e embaixo, tá? E olha só, a gente tem uma zona de segurança para fazer essa aplicação. Ela não pode ultrapassar 1 centímetro acima do vermelhão aqui do lábio, tá? Da borda, não é nem 1 centímetro, gente, é meio centímetro. Ela não pode ultrapassar meio centímetro. E a gente faz mais ou menos uma medida do canto da boca para dentro de 1 centímetro e aqui no ponto alto. Então, eu tenho a minha zona de segurança 1 centímetro para frente do cantinho da boca e até o meu ponto alto e meio centímetro para cima. Então, aonde que eu faço essa aplicação? Eu gosto de fazer, tá? De 1 a 2 pontos. Então, eu vou fazer mais ou menos aqui e aqui. 2 pontinhos. E vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Na parte de baixo, normalmente eu faço 1 pontinho. A minha zona de segurança na parte de baixo é essa parte central, tá? Normalmente, do cantinho da boca para dentro, uma média de 2 centímetros. Então, a minha zona de segurança vai estar aqui nessa parte mais central. Então, eu faço 1 pontinho e 1 pontinho, tá? Mais ou menos essa marcação para fazer a aplicação do ângulo do orbicular da boca, tá? E aqui nesse caso, muito cuidado. Eu gosto de aplicar meia unidade em cada ponto, tá? Bem superficial, gente, é quase pápula, bem superficial, tá? Para não dar aquele efeito de bico de pato. Tudo certo? Deu para entender esse pontinho? Tudo tranquilo? A Raquel perguntou, o arqueamento de sobrancelha já falou? O arqueamento de sobrancelha, eu não considero... Perdão, gente. O arqueamento de sobrancelha, eu não considero um ponto avançado. Então, eu falo sobre ele quando a gente falar sobre terço superior, tá? Hoje nós estamos falando realmente sobre pontos avançados de toxina. Então, não vamos falar sobre o arqueamento da sobrancelha hoje, tá, gente? E aí, a gente tem o ponto da eversão labial. O ponto da eversão labial é para realmente gerar uma leve eversão no lábio quando a paciente tem o lábio invertido, tá? E as aplicações são basicamente as mesmas do orbicular da boca, porém na parte do vermelhão do lábio. Então, se eu apliquei aqui, se eu aplicaria aqui, eu vou aplicar aqui, ó, na parte de dentro.
certo? Para gerar a eversão. No caso da eversão, a aplicação também tem que ser extremamente superficial. No lábio, quando eu quero gerar essa eversão, normalmente eu trabalho, gente, com em pápula, tá? Praticamente uma pápula, muito superficial, para não correr o risco de dar um efeito que eu não desejo, tá? Bom, vamos para o pontinho, então, do músculo mentual. O músculo mentual, eu gosto sempre de dizer que a marcação dele é muito fácil, tá? A gente trabalha com uma média de 2 pontos no músculo mentual. E eu sempre faço a seguinte marcação imaginária. Eu imagino que tem uma linha no ponto alto aqui do arquinho do cupido. Lá do ponto do cupido para baixo. E eu sigo essa linha. Por quê? Porque existe também uma zona de segurança no meu músculo mentual. E a zona de segurança, ela está aqui, ó. Bem nessa parte central. Então, eu fazendo essa marcação, eu venho para um ponto e a outra, eu venho para o outro ponto. E esses são os meus pontos de aplicação do músculo mentual, tá? Do vermelhão, não conseguiu ver. Aqui, ó. Os mesmos pontos que você faria no orbicular, tá? Para o código de barras, tu vai fazer a parte do vermelhão para eversão labial. Certo? E do músculo mentual, a gente faz, então, essa marcaçãozinha para estar dentro da zona de segurança. Lembrando que a aplicação no músculo mentual é uma aplicação bem profunda, tá? E a gente vai usar uma média de 2 unidades por pontinho, certo? Só para ver melhor, a Grazi. Para ver melhor. Aqui, aonde que tu precisa ver melhor, Grazi? Todo mundo conseguiu ver os pontinhos? Só um pouquinho, ó. Pontinho aqui. Aqui. Ali. E aqui, ó. Tá? Deu certo? Sim. Beleza, gente. E aí, vamos para o músculo masseter, tá? O músculo masseter, nós temos várias marcações que podem ser feitas. Uma delas é uma linha do cantinho da boca até a parte central aqui da orelha. Não vou me riscar toda aqui, tá, gente? Mas só para vocês entenderem. Uma linha do cantinho da boca até a parte central aqui da orelha. E a gente vai pegar e fazer a marcação do masseter dessa linha para baixo, aqui onde o músculo apresenta maior força. Eu acabo não fazendo todas essas marcações. O que que eu faço? Eu pego a paciente e peço para ela morder. Quando ela morde, o músculo, ele vem para fora. Olha só. Conseguem ver? O meu, ele não é tão hipertrófico, então ele não aparece tanto, sabe? Mas dá pra ver bem certinho aqui na região mais próximo da mandíbula que o músculo tem bastante força. Então, o que que eu faço? A gente sempre faz a marcação como se fosse um L, são 3 pontinhos. Eu peço para ela fazer o movimento, sinto aonde o músculo está mais forte e ali eu venho e faço 3 pontos, ó. Sempre sentindo o músculo. Então, aonde o músculo levanta, que ele tem maior força, eu faço os 3 pontinhos de aplicação. Aqui, eu vou passar para vocês até uma curiosidade, tá? O músculo masseter é o único músculo que nós não conseguimos fazer aplicação com as agulhas tradicionais que a gente usa para toxina. No músculo masseter, nós precisamos de uma agulha de 13 milímetros, que é aquela amarelinha, tá?
tá? Porque é um músculo bem profundo, então a gente não pode fazer aplicação, ou até pode, mas não vai surtir o efeito desejado se eu fizer aplicação com uma agulha de 6 ou 8 milímetros, tá? Então, não dá certo. E aí, vamos continuar, então, para o terço inferior, para a gente conseguir dar conta do recado, porque eu tenho pouco tempo só de live, tá? Então, olha só, terço inferior, tá? Terço inferior, a gente começa as marcações na região de mandíbula, e aí a gente desce para o pescoço, para as bandas platismais, tá? Então, a marcação, ela sempre começa aqui no músculo down. A partir do músculo down, eu coloco um espaçamento de 2 dedos, venho, faço a próxima marcação. Mais 2 dedos e faço a próxima marcação, o próximo ponto de aplicação, certo? E esses pontos, eles estão na base superior da mandíbula. E os pontos de baixo eu vou fazer na base inferior da mandíbula, de forma intercalada com os pontos da base superior. Então, entre esses 2 pontos, eu venho aqui e faço mais um ponto. Entre esses 2, mais um ponto. E aqui pra frente do down, eu faço mais um pontinho também na base inferior da mandíbula, tá? Esses são os pontos de contorno. E aí, depois disso, para fazer a marcação aqui na região do músculo platisma, eu preciso pedir para minha paciente fazer a contração. Então, eu vou aproveitar que o meu platisma está sem botox e vou mostrar para vocês, ó. Aonde as bandas platismais estão evidentes, eu vou fazer a marcação e a aplicação. A marcação nas bandas platismais, ela também é com intervalo de 2 dedos entre um ponto e outro, tá? Então, é dessa forma que a gente consegue trazer um bom resultado para essa região. Lembrando que a aplicação das bandas platismais, na primeira aplicação que você faz, você pega as bandas que estão evidentes, que são as bandas mais fortes. E aí, numa segunda aplicação, na sessão de retorno, provavelmente algumas bandas que não estavam tão evidentes, elas passam a ficar mais evidentes. E aí, o que acontece? Acontece que elas vão aparecer. E no retorno, você vai precisar fazer a aplicação nessas bandas também. Certo? Então, é dessa forma que a gente faz a aplicação de terço inferior. Começamos pela base de mandíbula e aí fazemos todas as bandas platismais aqui na região do pescoço. Lembrando que quando a paciente tem, como no meu caso, ó, aqui essa banda forte, também aqui na região da frente, a gente pode fazer um pontinho também aqui na parte inferior do mento, tá? Ó, para pegar essa banda platismal que tá saindo dessa região, certo? Então, sempre trabalhar muito bem essas bandas platismais, para não ficarem algumas relaxadas e poucas evidentes, porque aí ela vai ficar muito marcada e vai ficar feio, tá? Vai dar para reparar depois que ela está bem evidente ali na região. A Ana, ela perguntou com a caneta pressurizada. Ana, eu não trabalho com a caneta pressurizada para toxina botulínica, tá? E eu não indico trabalhar e vou falar o porquê. Essa é minha opinião profissional. Eu sei que tem muitas profissionais que utilizam a caneta pressurizada, mas a minha opinião é a seguinte: quando você trabalha com a caneta pressurizada, você não tem como, é impossível você escolher em qual profundidade você quer fazer a aplicação, tá? E pra gente fazer a aplicação de toxina botulínica, nós precisamos saber a profundidade e aplicar na profundidade correta. Se nós não aplicamos na profundidade correta, a gente não tem resultado, a gente tem pouca durabilidade e o pior, a gente corre risco de intercorrência. Então, eu não indico toxina botulínica com caneta pressurizada, tá? Não indico, gente. A Nádia perguntou, qual agulha você usa, 30 ou 32? Eu prefiro a 32 porque ela é mais fina, tá? Eu prefiro a 32. Que ela tem 23 milímetros, 0,23 milímetros. A 30, ela tem 0,23
30 milímetros? Não, ela tem 28 milímetros, não me lembro. Mas ela é um pouquinho mais grossa. Então, eu prefiro a 32 porque ela é mais fininha e ela não causa tanto desconforto para paciente. Então, eu utilizo nos meus atendimentos a agulhinha de 6 centímetros e 32G, tá? Que é a agulha de 0,23 milímetros, 0,23 milímetros. E olha só, ninguém pode ficar rindo de mim, porque eu tô toda pintadinha, mas foi a melhor forma que eu encontrei de trazer para vocês todos esses pontos, tá? Com o lapisinho branco também daria, mas eu estou sem ele aqui no momento, então usei essa canetinha preta. E o que importa é que deu tudo certo e eu consegui trazer para vocês esses pontinhos, tá? De uma forma bem objetiva. Mais alguma dúvida? Gente, obrigada para quem tá elogiando a live, tá? Para quem disse que gostou do conteúdo, eu fico muito feliz em saber que vocês gostaram. E só para avisar, quem ainda não está participando do Clube da Expert, clica no link que tá lá na minha bio e vem participar, gente. Vocês vão participar de um grupo no Instagram, aonde nós vamos avisando vocês sobre o conteúdo de cada live semanal. Lembramos vocês dos horários para vocês não perderem nada, tá? Porque toda semana eu trago para vocês um conteúdo denso que você possa sair da live e aplicar lá no seu negócio, tá? Que nem eu fiz hoje. Qual é o ponto? Eu trago para você o ponto exato para você chegar lá na sua aplicação já sabendo aonde colocar, tá? Com dicas extras, né? Enfim, então toda semana eu vou estar aqui com vocês na quarta-feira, 8h30 da noite. Quem não se inscreveu ainda no Clube da Expert, que é a nossa comunidade, né? Eu sempre falo que eu quero formar a maior comunidade de experts em toxina botulínica do Brasil. Então, se você não faz parte ainda do Clube da Expert, clica lá no link da bio, tá? E vem se inscrever, participa, porque você vai fazer parte de um grupo bem seleto no Instagram, no WhatsApp, onde você vai ser notificada de tudo, em primeira mão, tá, gente? Gente, beijo pra vocês, boa noite, obrigada por estarem aqui comigo hoje e eu espero todas vocês na próxima quarta-feira, 8h30 da noite, para mais um Clube da Expert, tá bom? Beijo, gente, boa noite, obrigada a vocês, tá? Vocês são maravilhosas e vamos juntas formar o maior grupo, né? A maior comunidade de experts em toxina botulínica do Brasil. Beijo, gente!